Boa noite, eu sou Maria do Socorro Caju Mariano e venho apresentar a dissertação de mestrado. O trabalho tem como título Representações Sociais sobre Afetividade, um olhar de alunos com 9 e 10 anos. É um trabalho realizado na área de concentração em Ciências da Educação para obtenção do título de Mestre em Educação. A orientadora é a doutora Otaviana Maroja Jales e é um estudo realizado em duas escolas, uma escola particular e uma escola pública aqui de João Pessoa, Paraíba, com base nos estudos de Henri Vallon, Rossini, Maturana, Restrepo, Tiba, Samitiba, Mocho, Chalita, Gabriel Chalita, Piaget, Moscovici, Madeira, entre outros. A metodologia desse trabalho traz como problemática que representações sociais as crianças de 4º e 5º anos, com 9 e 10 anos, da escola pública e da escola particular, revelam sobre a afetividade em suas relações com o processo de ensino-aprendizagem, com a professora, com a sala de aula e com a família também. Então, nossos pressupostos são apresentados aqui apenas 2, mas nós temos outros no trabalho escrito. A escola não prioriza a formação afetiva para o bom desenvolvimento psicossocial da criança e muitas crianças enfrentam problemas nas relações interpessoais dentro do contexto escolar, nos intervalos de escola e na própria sala de aula, como nós presenciamos no campo de pesquisa. E a família, em grande parte, não tem priorizado também a formação afetiva para o bom desenvolvimento biopsicossocial da criança e muitas crianças enfrentam problemas referentes a essas relações e seus afetos no contexto familiar e levam também as problemáticas para a escola. O objetivo do estudo foi analisar representações sociais de crianças de 4º e 5º anos, com idade entre 9 e 10 anos, de uma escola pública e de uma escola particular aqui de João Pessoa, sobre a afetividade em suas relações no processo de ensino-aprendizagem, com a professora, com a sala de aula e com a família também. E os objetivos específicos foram 4. Constatar como se dá essa afetividade nas referidas crianças de acordo com suas representações sociais em relações no processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula, com a professora e com a sua família. Examinar dados, concepções e fatos também observados referentes à afetividade representada por essas crianças. Investigar representações sociais das referidas crianças a respeito da afetividade no convívio com suas professoras, os colegas de sala de aula, como eles representam esse afeto nesse convívio também familiar. E por último, nós temos o objetivo de constatar abordagens teóricas sobre representações sociais, afetividade e ensino-aprendizagem. O tipo de pesquisa, o nosso tipo de pesquisa foi uma pesquisa de campo e uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa na escola pública em 2011, em julho de 2011 e na particular em junho de 2011. Os instrumentos utilizados foram a observação, o diário de campo, os desenhos e produções de texto das crianças e fotografia. Só foi possível fotografar as escolas porque para fotografar as crianças tem que ser documentado. A escola particular até facilita, mas a escola pública já aprende um pouco, dificulta um pouco esse processo de expor a imagem das crianças. O critério de seleção da amostra, que foi 4 crianças bem comportadas e 4 crianças mal comportadas. Nós tivemos uma população de 1.900 crianças e foram selecionadas através de uma amostra não probabilística por conveniência, porque eu trabalhava em uma das escolas.
e nós tivemos lá 8 crianças, 4 da escola pública e 4 da escola particular. A análise e discussão da pesquisa foi realizada na parte dos desenhos das crianças. A análise desses desenhos foi através do texto de Dinora Campos e de Nicole Berdrade, que traz Dinora traz o texto que nos instrui a analisar esses desenhos em relação ao comportamento das crianças. É um desenho mais comportamental. Berdrade vai ensinar a postura do desenho, a estrutura, cor, todo um processo de por que a criança desenha daquele jeito. Então, essas 2 autoras foram que nos subsidiaram a produção dessa análise. Nós trazemos agora, são 24 desenhos das crianças, mas aqui só são apresentadas 6. Aqui nós temos uma criança que perdeu a mãe muito cedo e tem grandes conflitos com o pai. Ele tem uma boa relação com a madrasta. No campo de pesquisa foi constatado que as questões do desenho em relação à vida da criança, realmente o que se passava na vida da criança, no seu cotidiano, com a madrasta, com o pai, com a irmã. Ele perdeu a mãe muito cedo e ele entrava em conflito com o pai, como eu mesmo afirmava, por conta do pai não levá-lo para visitar a mãe no túmulo, porque ele tinha mesmo grandes conflitos com o pai. Ele dizia até assim, que quando crescesse não ia ser bonzinho, ia dar porrada. Quer dizer, é um desejo, uma agressividade que ele sentia nessa não resposta do pai, né? Essa questão da carência afetiva, do amor mesmo, o pai é um pai distante. E essa criança, ela traz esse desenho ainda de homem palito, mas é uma criança que já tem 9 anos, né? Aqui onde ele representa a família. Um ambiente de alguns conflitos, e eu mesmo também levava esses conflitos para casa, né? As mãozinhas postas assim, é o desejo, no desenho, é o desejo dele de se relacionar com os membros da sua família, e de se relacionar até na escola mesmo, porque ele representava muita carência afetiva, né? Uma criança com um olhar triste, uma criança irritada, e falava muito na mãe, na questão da mãe. E a madrasta, ele dizia que gostava mais ou menos da madrasta. Ele dizia até assim, eu amo minha madrasta mais ou menos, mas eu não consigo esquecer minha mãe. E essa criança, ela tocou bastante assim no momento de pesquisa, porque ele já, naqueles instantes que me conhecia, ele já me chamava de tia. Minha tia Socorro. Então ele se vinculava facilmente, mesmo sendo uma criança tida como não comportada, bem comportada, né? Citado pela professora nessa seleção das crianças mal comportadas e as crianças bem comportadas. Tá? Pode passar. Nesse contexto, nós temos uma criança tida como bem comportada, não é? Que é uma criança de 10 anos, onde ela constrói uma constelação familiar de afeto, de amor, sensibilidade. É uma criança que também se envolve em conflito, mesmo ela sendo tida como uma criança bem comportada, mas é uma criança que sabe sair do conflito. Ele entra no conflito, mas ele sabe sair. E respeita os colegas, na maior parte do tempo. É uma criança que ajuda a professora no processo de sala de aula, ele trata os colegas bem. É uma criança tida assim como de bom aproveitamento, né? Ele se sai bem nas notas, nas avaliações, dentro do contexto de sala de aula e no intervalo também. Então nós chegamos a um consenso de que
A questão do amor, né? Essa convivência humana amorosa, ela também repercute dentro da escola, acaba repercutindo dentro da escola. Tá? Aqui nós temos outro desenho bem curioso. A criança faz um traçado forte. Nesse traçado forte, ele representa um pouco da agressividade. Esse instrumento em negrito é a bola. Então, ele está na sala de aula com um outro colega. A figura dele é menor do que a outra, porque ele se sente... Ele tem uma baixa autoestima, a autoestima baixa. E a criança que enfrenta problemas comportamentais e agressividade dentro da escola, ela costuma ter essa baixa autoestima. E a gente sente assim, falta de amor na família, falta de compreensão, de diálogo, né? Ele pergunta até assim, estuda sim ou não? É como se o ambiente é um certo comportamento meio dissimulado até, né? Ele chega a perguntar, estuda sim ou não? Como se estivesse ironizando o ambiente de sala de aula, porque em observação foi assim que nós percebemos esse aluno. Ele não leva a professora a sério e cria um certo tumulto. É aí que a professora cai no ciclo perverso, onde atrapalha a aula e não atinge os seus objetivos, pela falta de compreensão, de amor, de diálogo, que essa criança traz para esse contexto da sala de aula. Aqui nós temos uma criança tida como bem comportada, né? Indicada como bem comportada, ela tem 10 anos e ela desenha a sala de aula. Nessa sala de aula tem lá no fundo, no centro do quadro de giz, tem uma estrela. Essa menina em observação, nós comparávamos assim, desenhos com o comportamento em sala mesmo. E observa-se que ela tem realmente, ela se sente bem nessa sala de aula, ela contribui com a professora, é uma aluna que se desenvolve bastante. O ambiente de sala de aula para ela é um ambiente agradável e ela se sente realmente como uma estrela lá, nessa sala de aula. E o universo dela é esse mesmo, de muita inteligência e colorido, é uma criança divertida, que ajuda, contribui também com a professora, com o trabalho de sala de aula. Então nós percebemos que quando a criança sente amor, ela traz amor, ela tem uma base de amor mais forte, as coisas fluem melhor na sala de aula, né? E nesse contexto nós temos também uma criança de 10 anos que faz uma figura satírica da sua professora. Imagine que esta é a professora dessa criança. Então, é uma figura grotesca, na verdade. Isso revela a relação que ele tem com essa professora. Ele não tem, porque geralmente o aluno, ele tem uma admiração profunda pela sua professora. Ele demonstra, é como se ela fosse, e ela é um modelo, um exemplo. Existe um endeusamento pela figura docente, né? Em alguns casos. E aqui é tudo o contrário. Então essa criança, no traço do desenho, na força que ele coloca, na falta de cor, na expressão do seu texto, né, que é um texto não verbal, ela traz para nós uma certa agressividade, né? Por quê? O quadro em retângulo, né, revela o caráter do aluno. Quando ele coloca aqui que não é uma criança fácil de lidar, é uma criança que está determinada, ele tem um comportamento forte, a firmeza que ele usa para fazer o seu desenho. Tem todo um contexto aí daquela energia, né, dos afetos negativos, certo? Então, os estudos valonianos alertam para uma educação integral da pessoa, que possibilite uma formação do caráter. O professor deve conhecer a criança, conhecer a si mesmo,
conhecer suas emoções, o que lhe deixa fragilizado, conhecer as emoções do aluno, perceber esse aluno e ter sensibilidade para lidar com isso, porque senão a sala de aula vai se tornar um ambiente de muito conflito, e onde o professor vai acabar caindo no ciclo perverso e não vai saber lidar com as questões emocionais, nem dele e nem dos alunos. Nessa outra imagem, nós temos a representação da professora. É uma criança que tem 10 anos, né? E traz uma professora assim, né? Tal qual a imagem que a gente conhece da professora. Ela consegue representar muito bem a professora, tendo em vista que é uma menina observadora, é uma aluna observadora, porém tida como uma aluna mal comportada, né? Aquele rótulo de mal comportada. Ela caminha em cima das carteiras, ela derruba livros, ela chuta as bolsas dos colegas, desafia a professora. Então, não existe uma boa relação entre a aluna e a professora. Nós tivemos assim, presenciamos alguns conflitos onde a professora caía nesse circuito perverso da emoção da aluna. Porque é uma aluna também que demonstra que em sua casa, ela é quem comanda nas relações. Ela é criada pela avó e pela mãe, mas ela está sempre no centro. Ela é o centro e é quem comanda todas as relações na casa. Não tem uma figura de modelo para seguir, né? E aqui nós vamos ter agora, são 18 contextos, produzidos pelas crianças, mas aqui nós tivemos apenas 6. No primeiro contexto, a criança revela que quando a professora está calma, quando a sala de aula está tranquila, ela diz assim, quando a professora está calma na sala de aula, ela está feliz, faz brincadeiras, as aulas ficam mágicas e os alunos cooperam, a aula fica mais interessante, eu gosto mais e ela diz que aprende mais, não é? Então, a criança mostra uma coisa bem evidente, né? Se está tudo tranquilo, se a professora passa para as crianças que está calma, se a sala está cooperando, os afetos estão controlados, não é? As emoções também, o ambiente está propício para a aprendizagem. Caso contrário, as coisas não caminham bem em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Aqui nós temos o contexto da criança C, é uma criança de 9 anos, ela fala que a família dela é legal, ela gosta muito do irmão, que o irmão também bate nela, né? E aí nós percebemos que é como se a criança pode bater, pode brigar e depois pede desculpa, ou então fala para o pai, e o pai reclama e bate de novo. Esse contexto familiar onde as crianças sofrem agressividade, existe agressividade entre elas mesmas, elas reproduzem esse comportamento, acaba reproduzindo também na escola, muitas vezes. E aqui está bem claro esse tópico que ela diz assim, né? Minha família é legal, é feliz, eu gosto, só não gosto quando meu irmão bate em mim. Mas aí eu conto a minha mãe e aí acaba tudo dando certo. É como se fosse normal o irmão bater nela e ela bater no irmão, e isso ser um processo normal, né? As famílias encaram isso como um processo corriqueiro, regular, normal, tá? Nesse contexto 4, nós temos sobre a família, o aluno de 9 anos, ele diz aqui, né? Minha família é super legal, super legal. Meu tio, minha avó, meu avô, meu irmão. Eu sou meio legal, mas como toda pessoa que tem um irmão,
Eu às vezes brigo com o meu irmão e ele é meio legal. Quando ele diz assim, eu sou meio legal, subentende-se que o outro lado dele não é legal. O irmão também é meio legal, então isso quando junta pode ser que dê aí um conflito, né, significativo. E essa postura de conflito que se apresenta, se constrói ali na família, se não for trabalhado, essa postura ela vai ser transferida para a escola também. Então, o que nós percebemos é assim, que o papel da família é orientar, no sentido de evitar essa agressividade infantil. E se a família não tem preparo para isso, tem que buscar uma equipe multidisciplinar que venha sanar essa problemática, porque essa agressividade ela tende a se ampliar. Existe em nós uma agressividade que precisa ser controlada, porque senão ela vai transbordar e vai atingir dimensões que pode chegar a uma falta de controle lá na frente, né? A criança B tem 9 anos e diz assim, a sala de aula é bonita, não é da professora. Essa criança ela mostra um sentido de não pertencimento à sala de aula. É como ela alega que a sala é dela, a sala é bonita, não é da professora, é dela. Então, a partir do momento que ela luta por essa sala de aula, ela também está demonstrando que ela não se sente dona dessa sala de aula. E se ela não se sente dona dessa sala de aula, ela não tem o sentimento de pertença, que é fundamental para a criança aprender. Nessa representação social de que a sala de aula não é da professora, ele está negando que a sala não é da professora, porque ele sente que a sala é da professora e não é dele. Então é como se ele estivesse brigando por essa sala de aula. E realmente lá no contexto de sala de aula, em observação, nós podemos perceber que é uma criança que fica realmente isolada dos colegas, isolada da professora, e demonstra bastante tristeza e uma certa rebeldia, né, no seu ser intrapessoal, no seu intrapessoal, que expõe nos intervalos, expõe nos momentos com os colegas essa agressividade, né? Aí essa criança F tem 10 anos e ela diz assim, a bagunça toda hora, nós ficamos bagunçando em dias e meio, né? Em horas, mas quando chega a hora do recreio, todos nós somos anjinhos, somos anjos. O que é que ele quer dizer com isso? É um certo comportamento dissimulado também. Ele diz que todos ficam comportados perto da hora do intervalo. E antes desse período eles não se comportam, atrapalham o processo de sala de aula, atrapalham o processo de ensino-aprendizagem. A professora não consegue atingir os objetivos traçados e isso também é agressividade, gera conflito, gera confronto e não se atinge os objetivos, e a criança também não é feliz porque ela tem o sentimento de culpa de estar causando esse tipo de comportamento dentro da escola, né? Ele se mobiliza não para o aprender, mas é uma espécie de boicote para que a aula não aconteça naturalmente, no seu processo devido, né? Quando a criança B tem 9 anos e ela diz assim, eu odeio a professora e a aula é bom. Olha, é um pouco contraditório. Como é que ele odeia a professora e a aula não é boa? Porque geralmente, quando nós amamos a sala de aula, amamos a professora, a aula pode ser boa. A aula vai tendo a tendência de se tornar melhor, não é? E aqui nesse caso ele gosta da aula, mas não gosta da professora. Ele está tentando mostrar que ele não se dá bem com a professora, ele não se relacionam bem. Não existe uma relação entre ele e ela de diálogo, de trocas, não é? Eles têm um afastamento.
Então ele representa isso com esse ódio, que é um ódio, né? Se a aula não fosse boa, podia ser que ele odiasse essa professora realmente. Mas ele quis demonstrar essa sensação, esse sentimento que ele tem, que ele alimenta em relação a essa figura da professora, não é? Quando ele diz, eu odeio a professora e a aula é bom. Na verdade, ele gostaria, né, de que essa aula fosse boa e ele amasse a professora. Então, falta alguma coisa para se consolidar esse amor, não é? Esse pleno amor. Aqui nós temos os autores, sim, as considerações finais do trabalho. Como é que nós vimos, qual a importância desse estudo? Nós percebemos que a afetividade, ela está desde a vida intrauterina da criança, é necessário para que a criança sobreviva, desde o feto, já o afeto é importante, a afetividade. Essa criança, quando nasce, ela precisa dos cuidados especiais dos pais, ela precisa de muito amor, de muita atenção e cuidados básicos de alimentação, de higiene, etc. Então, nós vimos que a afetividade é um contexto que não está fechado, não é um conceito fechado. Há muitos estudos, muitos e muitos estudos ainda, buscando um conceito mais abrangente de afetividade. Em seguida, nós vimos os conceitos de representações sociais, que são representações que para se estudar determinados conteúdos, né, no meio social, das pesquisas sociais. É um método de ensino, um método de pesquisa, na verdade. E as representações sociais, elas também podem ser utilizadas para o sujeito expressar seus afetos, seu jeito de ser, sua erótica, a sua maneira de se conduzir entre os outros nas relações interpessoais. E por isso que nós utilizamos esse método para verificar como é que as crianças representavam seus afetos em relação à sala de aula, à família, à sua professora. E nós percebemos que a questão socioeconômica não influi em nada. A criança, tanto crianças de escola particular como crianças de escola pública, elas desenvolvem o mesmo amor, o mesmo afeto, elas têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas revelações de sentimento, porque o ser humano é um único ser. Ele é um ser que se constitui de sentimentos e emoções. E isso é afetividade, é a materialização dessas emoções. Elas se dão através dos sentimentos. E todos os seres humanos são passivos de amar e de odiar, tanto da escola pública como da escola particular. Depende muito do que ele recebe em excesso. O que ele receber em excesso, ele vai dar em excesso. Então, aí, nesse contexto de pesquisa, nós percebemos que, além da formação do sujeito, esse sujeito ele pode também ser constituído numa família por pais muito afetuosos, mães muito afetuosas, e por alguma questão orgânica ele sofreu um pequeno desvio e não ser tão afetuosos quanto esses pais, porque nós somos constituídos, somos iguais e somos diferentes em nossa constituição, porque cada ser tem a sua subjetividade e cada ser viu o mundo de um jeito e percebe esse mundo de um jeito e absorve esse mundo, percebe, sente e vive esse mundo de um jeito particular e único. Então nós concluímos com o pensamento de Dantas, que diz: a escola deve dar igual importância ao plano cognitivo e ao afetivo, porque a escola tem trabalhado muito o plano cognitivo dos conhecimentos, das aprendizagens, mas tem esquecido de trabalhar o lado afetivo. A escola não trabalha, na verdade, a afetividade, porque é como se nós não fôssemos seres emocionais e sentimentais.
Nós não somos seres apenas cognitivos, nós somos seres emocionais e sentimentais. Precisa que a escola tenha esse olhar para a questão da afetividade. E se diz aqui que a dimensão afetiva ocupa lugar central tanto na construção da pessoa quanto na construção do conhecimento. Sem afetividade não existe conhecimento. E aí nós concluímos com o pensamento de Samitiba, que diz, né, todos os seres são iguais em alguns pontos, diferentes em outros, e toda pessoa que não tiver uma base interna que lhe dê sustentação emocional, ela ficará sujeita às oscilações internas. Então, mesmo que nós sejamos seres particulares, recebendo amor em excesso, carinho em excesso, atenção, diálogo, nós vamos ter nossas particularidades, mas vai se tornar mais fácil a vida para nós, no contexto de relações interpessoais, nas nossas ações, nas nossas construções. Obrigada pela atenção, porque nós finalizamos com essas referências, que é uma etapa, só uma parte do que nós lemos para a construção do processo todo de dissertação. Obrigada.